Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos vós e permitam-me também à população laboriosa aqui do Porto, que tão bem nos recebe, que transmite esta força, que transmite esta confiança, mesmo numa batalha eleitoral, com que saímos daqui sempre mais animados, porque é próprio das características deste povo ter o coração ao pé da boca, mas quando sente, sente e assim o manifesta, como está aqui a fazer hoje. E porque as palavras certas já foram ditas, vou apenas dirigir-vos duas ou três questões que estão colocadas na ordem do dia. A primeira é a abundância de sondagens que, como de costume, lá favorecem uns, prejudicam outros, mas enfim, sondagens são sondagens, é o povo que vota, por enquanto não são as sondagens e tem pouco a ver com aquilo que estamos a fazer. Mas houve uma sondagem recente, esta semana, que dizia esta coisa espantosa. Nessa sondagem foram consultados os jovens com menos de 24 anos. Tantos para aqui, tantos para acolá, tantos para ali. CDU, nem um jovem com menos de 24 anos vai votar na CDU. Então, e tu? E tu? E vocês aí atrás? Pronto, então não se admirem que desconfiemos das sondagens, porque de facto a realidade é outra que aqui se verifica. Camaradas e amigos, estamos nesta importante batalha das eleições para o Parlamento Europeu. Estamos a 2 dias dessas mesmas eleições. Travámos um combate de grande nível. Hoje, qualquer posicionamento ou análise vinda de pessoas que se abdicarem do facciosismo terão de reconhecer que foram os nossos candidatos e particularmente o camarada João Ferreira quem foi capaz de assumir as nossas posições, demonstrar a verdade, demonstrar que há soluções para uma outra Europa dos povos, outra Europa capaz da defesa da paz e da coesão, que sabe do que está a falar. E isso é uma primeira conclusão que podemos tirar. Mas também em relação ao nosso posicionamento. Ficámos surpreendidos por ouvir o atual Primeiro-Ministro, o Secretário-Geral do PS, dizer que a CDU é uma força de protesto lá na União Europeia. Que aqui não é bem assim, tendo que reconhecer o papel, a intervenção, a proposta e os avanços alcançados com o empenhamento do PCP, das forças da CDU, mesmo quando o PS não queria, designadamente, como aqui foi referido, às reformas e às pensões, em relação aos manuais escolares, em relação ao fim do pagamento especial por conta para os pequenos empresários, em relação a medidas que hoje estão em vigor e que muitos já consideravam perdidos. Teve de reconhecer isso, mas acha que na Europa, no Parlamento Europeu, os comunistas continuam a ser uma voz de protesto. Tenho que reconhecer, sim, protestámos muitas vezes quando outros calaram, incluindo o Partido Socialista, aceitando os ditames, as imposições, os constrangimentos da própria União Europeia. Sim, força de protesto. Quando éramos confrontados com as alterações da PAC,
com a liquidação do nosso aparelho produtivo, com a tentativa de liquidar o setor onde somos suficientes, designadamente na produção do leite, quando assistíamos a políticas de destruição das nossas pescas, quando nos impediam de aumentar a produção nacional, naturalmente éramos vozes de protesto, mas fizemos outra coisa, que foi propor, que foi avançar com políticas alternativas, com propostas a pensar em Portugal e nos portugueses lá no Parlamento Europeu. E por isso não entendemos a expressão. Aliás, no outro dia, recentemente, numa entrevista, o mesmo António Costa referia que o euro foi um bónus à Alemanha. Honre-se a clareza. Mas sobra uma questão. Se é assim, ou seja, um país pobre, ainda por cima, tem que dar bónus a um dos países mais ricos da União Europeia, então o que é que se faz? Qual foi a resposta do atual Primeiro-Ministro? Foi: não se faz nada. Continua a dar-se o bónus à Alemanha, tendo em conta a política do euro. Ora, por isso mesmo é que nós não entendemos. É que, de facto, nós não abdicamos da nossa forma de estar naquele Parlamento Europeu, procurando, mais do que salvar a Europa, porque isso há muitos deputados portugueses que têm por ambição e missão salvar a União Europeia, nós dizemos que os nossos deputados são para salvar Portugal, lutando na União Europeia pela afirmação da nossa soberania, da nossa produção nacional, dos direitos sociais e laborais. Dizem-nos, mas eles não deixam. O Diretório de Potências não deixa. A Comissão não deixa. O Parlamento não deixa. Enfim, parece que ninguém deixa. Já alguma vez perguntaram ao povo português o que pensa destas políticas, destes mecanismos, destes constrangimentos que impedem a nossa própria soberania? Já perguntaram alguma vez ao povo português se quer manter a sua soberania num Portugal onde seja o povo português a decidir do seu futuro e não a União Europeia? Nós fizemos uma opção, é verdade. Com a nossa política patriótica de esquerda afirmamos da necessidade de uma outra Europa, de paz, de cooperação, de relacionamento entre os povos. Estamos de acordo, mas simultaneamente afirmamos que essa Europa que pretendemos construir começa a ser construída na nossa própria pátria, para o bem e para o mal. Com momentos bons e momentos maus, este povo foi capaz de construir uma pátria quase com 900 anos. E estaremos de acordo, camaradas e amigos, podemos ter muitos defeitos e muitas dificuldades, mas há uma coisa que nos orgulhamos: somos patriotas, internacionalistas, e essa dimensão começa aqui na nossa pátria, defendendo a soberania nacional, defendendo os interesses dos portugueses e de Portugal, e não os interesses das multinacionais, do Diretório de Potências, daqueles que não lhes impedem de crescer, de avançar no plano económico e social. Portanto, aquela expressão do secretário-geral do PS, de facto, é muito interessante porque é muito incompleta. Coloco-lhe a questão: ainda se lembra dessa expressão em relação ao euro? Como o seu cabeça de lista, no outro dia, questionou o PCP sobre as questões do euro, então nós devolvemos a pergunta em relação a António Costa: o que é que significou dizer que foi um bónus? Que estamos a dar um bónus à Alemanha? Está de acordo em acabar com isso? Pois aí pode contar de certeza com o PCP, mas não com a abdicação, com a política do come e cala, porque nós temos o direito à nossa própria soberania.
Camaradas e amigos, termino com um voto de confiança. Não há de ser a última, nem a penúltima, não há de ser, não, às vezes que aqui vamos vir em outras batalhas eleitorais. Iremos subir esta rua, haveremos de manifestar junto dos portuenses a nossa vontade, o nosso empenhamento, aquilo que pretendemos para o nosso povo, para o nosso país, sentindo-nos sempre bem, desta forma como somos recebidos. Sim, camaradas e amigos, dá-nos confiança. Confiança porque nós também temos uma sondagem que aqui está, aqui nesta Rua de Santa Catarina, que tem estado em muitos pontos do país. Com a convicção que, particularmente em relação à juventude, eles que hoje são fustigados pelos vínculos precários, pelos baixos salários, pelos horários de trabalho profundamente injustos, porque hoje, com esta política, não fomos capazes de alterar o posicionamento do PS, que continua a encostar-se à direita no que se refere a direitos laborais. Jovens, muitos deles que tiveram de emigrar forçadamente. Pois o que queremos dizer à juventude, acreditem que é possível um futuro melhor. Acreditem que é possível viverem na sua pátria, terem a sua família constituída, terem uma profissão, ter o trabalho com direitos. Mas para isso é preciso lutar. Não deleguem noutros a vossa luta. Vocês são o futuro, estão aqui, estão muito bem. Viva a juventude! Viva a CDU!